pessoal. Vai começar o seminário de coisas legais hoje, o quanto mais melhor, do Davi. Esse seminário vai ter o uso de uma tecnologia diferente. A gente vai passar essa tecnologia que todo mundo conhece, a outra acho que também, mas a gente vai passar esse negócio aqui. Vocês vão ter que responder duas perguntas muito importantes que serão usadas durante o seminário. As respostas são anônimas e você não... assim, obviamente dá para roubar, tem um jeito bem fácil que é você arrancar essa fita, e a outra é você procurar uma certa informação na internet, mas não é para roubar, é tentar responder sem trapaças, tudo bem? Então tem uma cópia aqui assim, e a outra está lá na porta se alguém ficar com pressa, vai aparecer aqui nos slides também em algum momento. E a experiência mostra que quando a gente passa essa, a gente vai passar, cada um vai fazendo o seu durante a apresentação. Sempre vai ter um que vai travar e vai ficar segurando o negócio, assim, então se você vê que travou assim, perto de você, você fala para a pessoa, então tem que passar o livro, não vai deixar parado aí. Tudo bem? Ele vai deixar para todo mundo no final, ok? Vamos começar. Oi gente, eu sou o Davi, eu sou aluno da Física aqui no IFSC. E esse projeto é o meu projeto de C e de TCC também. E assim, ele é bem legal, eu espero que vocês gostem. Então eu espero que vocês gostem também, porque eu acho bem legal. E algumas pessoas que eu conheço também acham bem legal. E assim, sobre o livro que está passando, que vocês vão ler o QR Code, se vocês acham que vocês não têm o leitor de QR Code, eu descobri que a maioria dos celulares eles têm instalado na câmera, assim. Então vocês podem tentar só apontando a câmera normal. E se por algum acaso alguém já tiver respondido ou já saiba quantas páginas tem esse livro, então, porque algumas pessoas aqui já fizeram esse palpite, então não façam um de novo, obrigado. Aqui é o mesmo QR Code que está aí no livro, vocês podem tentar. Alguém ainda não escaneou? Posso passar de slide? Tá, eu vou passar. Então, o que eu estudo basicamente é esse fenômeno da sabedoria das massas. A sabedoria das massas, uma definição um pouco simplista, assim, pode ser quando um grupo resolve problemas melhor do que um indivíduo sozinho. Não é exatamente isso. Então, basicamente, a gente estuda como grupos resolvem problemas e como que a solução varia com o tamanho do grupo e esse tipo de coisa. Mas a primeira pessoa que estudou isso e que criou e que primeiro falou do conceito de sabedoria de massas foi o Galton, que ele era um matemático britânico, e ele foi em uma feira rural um dia e estava tendo um concurso para as pessoas acertarem o peso de um boi, e ele coletou todos os palpites que as pessoas fizeram sobre o peso desse boi. Eram quase 800 palpites, e ele esperava que o palpite do grupo, assim, que ele considerou como sendo a mediana dos palpites, errasse o valor porque pessoas muito diferentes fizeram palpite, assim. Então não eram só especialistas. Então ele esperava que fosse ruim, mas ele viu que a mediana, na verdade, errava o valor real por 0,1%. Então era extremamente preciso. E aí ele não soube explicar o fenômeno porque foi completamente contra as hipóteses dele, assim. Aí algumas teorias posteriores, elas condicionam a ocorrência desse fenômeno do grupo acertar muito bem à diversidade do grupo e ao tamanho do grupo, justamente porque se você tem pessoas bem diferentes tentando resolver o problema, você tem diversas perspectivas ali de solução e o grupo acabaria chegando a uma solução ótima mesmo com palpites independentes, assim. E aí existem vários tipos de problemas que a gente pode estudar com sabedoria de massas. O primeiro deles são os problemas de cognição, que são problemas que têm uma resposta única e bem definida, assim, e com certeza existe uma resposta. Então eu poderia perguntar, por exemplo, quem vai ser o campeão do próximo Brasileirão? Ou desse, sei lá. Eu poderia perguntar também qual vai ser a arrecadação do próximo filme de Animais Fantásticos. São problemas que têm uma resposta bem definida. Ou poderia pensar quantos alunos que entram em um determinado curso vão se formar, ou quantos alunos que entram no curso de Física Computacional vão mudar para o BCC, por exemplo. Que são números bem definidos, então você sempre tem uma única resposta.
que pode ser previamente conhecida. Por exemplo, eu já sei quantas páginas esse livro que está passando por vocês tem, mas também pode ser não conhecida, por exemplo, a arrecadação do próximo filme. O próximo tipo de problema são os problemas de coordenação, que é quando não existe uma resposta única, podem existir várias respostas, mas geralmente existe uma resposta ótima. E aí as pessoas do grupo, elas agem independentemente, mas cada um tenta chegar na melhor resposta para si mesmo. Então, por exemplo, o processo de compra e venda e determinação do preço de um produto é um exemplo desse tipo de problema, porque o vendedor quer lucrar o máximo e o comprador quer comprar pelo preço mais barato. Então, cada lado, ele vai tentando chegar na melhor solução para si mesmo, enquanto o outro está fazendo isso também, mas vai ter um limite ali. Não necessariamente existe só um preço possível para o produto, mas existe um preço que vai otimizar tanto o lucro do vendedor quanto o preço que o comprador vai pagar. Outro exemplo é no engarrafamento, por exemplo. Então, no engarrafamento, todos os motoristas estão tentando fazer a mesma coisa, que é chegar no destino deles. Mas todos estão presos no engarrafamento. Então, eles pensam de forma independente para chegar ao mesmo objetivo, e aí não existe só uma forma de acabar com o engarrafamento ou de sair do engarrafamento, mas existe uma solução ótima. Então, supostamente, dá para estudar esse tipo de problema. E o último tipo de problema são os problemas de cooperação, que o Surowiecki, que nesse livro ele propõe esses 3 tipos de problema, ele diz que os problemas de cooperação são que pessoas egoístas teriam um pouco de problema, porque é o tipo de problema que a solução ótima para o grupo parece ser um pouco ruim do ponto de vista individual. Então, por exemplo, lidar com a poluição das grandes cidades é um tipo de problema, porque digamos que alguém segure o lixo da pessoa, a pessoa está andando na rua, comeu um picolé e ficou lá com um saquinho do picolé. A pessoa poderia simplesmente jogar na rua, isso individualmente para ela poderia parecer melhor, porque ela não vai ter o trabalho de carregar o saquinho, mas coletivamente é ruim. Então, é mais ou menos isso, esse tipo de problema. Outro exemplo é a pessoa sair com o carro. Sair com cada um no seu próprio carro pode ser confortável do ponto de vista individual, mas vai poluir mais e vai acabar prejudicando todo mundo. Então, os problemas de cooperação são mais ou menos isso. Aqui eu vou trabalhar com os problemas de cognição, que são mais simples, eles têm uma resposta bem definida. Esses outros problemas eles podem ser estudados com sistemas complexos e alguns modelos evolutivos e coisas do tipo, mas é mais avançado. Então, eu vou usar os problemas de cognição, por exemplo, as páginas do livro. E aí tem algumas teorias, digamos assim. A primeira é a do Page, desse livro aqui, e ele define... Ele define essas medidas, o erro quadrático individual médio. Então, eu pego o palpite individual, subtraio do valor real, que é ST maiúsculo, e elevar ao quadrado simplesmente para eliminar o sinal, e faço a média desses erros, para cada indivíduo que dá o palpite. Também tem a diversidade dos palpites, que é simplesmente a variância dos palpites. E ele define o erro quadrático coletivo, que é esse gama, que é simplesmente a média dos palpites menos o valor real elevado ao quadrado. E aí ele argumenta que o erro quadrático coletivo é uma identidade matemática, que é epsilon menos delta. Epsilon e delta são variáveis sempre positivas. Então ele argumenta que se você quiser diminuir o erro coletivo, você pode aumentar a diversidade dos palpites. E aí justamente ele defende o ponto dele de que um grupo muito diversificado dá uma média boa do parâmetro que as pessoas estão tentando estimar. O problema aqui nessa teoria é que epsilon e delta não são variáveis descorrelacionadas. Então, se você aumenta o delta, você vai aumentar o epsilon e aí você pode acabar aumentando o gama. Então, não dá para fazer essa previsão. E aí, eu usei um modelo na minha IC, que ele tenta modelar como que as pessoas dão o palpite individual delas.
Então, inicialmente, eu gosto de usar o exemplo do Galton, do peso do boi. Então, vamos supor que alguém está tentando estimar o peso de um boi. A primeira coisa que a pessoa faz é subdividir esse boi em C regiões de interesse, assim, que vão dar dica se o peso do boi está acima ou abaixo da média. Mas o que é essa média? Essa média é justamente esse parâmetro μt, que é como se fosse a expectativa cultural, é a expectativa cultural da população para o peso de um boi. Então, se eu mostro um boi para alguém, a pessoa vai automaticamente pensar, ela pensa inconscientemente, não é um processo consciente, mas ela vai automaticamente pensar em duas coisas. Primeiro, quanto ela acha que um boi pesa, quanto ela espera que um boi pese. Então, a primeira pergunta que vocês têm que responder aí é quantas páginas vocês acham que tem um livro. Então, é um livro qualquer, não é um livro específico. Então, eu estou tentando justamente determinar qual é esse μt para vocês. Que é, caso eu não mostre um livro, quantas páginas vocês diriam que ele tem. E aí, depois, ela vai olhar para cada região de interesse individualmente. Então, se T é o valor real do peso do boi, o boi que eu mostro, evidentemente, tem essas regiões de interesse, e aí, cada região de interesse contribui com mais ou menos alfa para o peso do boi. Então, por exemplo, se a região está acima da expectativa cultural, ela soma alfa. Então, esse K vai ser igual a 1. E K é uma variável associada à região de interesse. E se a região de interesse for abaixo da média, o IK vai ser menos 1. E aí ele vai contribuir com menos alfa, diminuindo a expectativa cultural do peso. Então, é basicamente isso. E aí a gente diz que tem N mais características positivas, que são acima da média, e N menos características negativas, que são abaixo da média. E aí esse somatório de K vai ser justamente N mais menos N menos, porque cada região acima da média soma 1, como tem mais, vai somar N mais. E cada região abaixo da média subtrai 1, como tem N menos, vai subtrair N menos, então dá N mais menos N menos, e a gente define como sendo esse T minúsculo, que basicamente mede a distância entre o peso real do boi e a expectativa cultural da população. É muito importante ter bem claro que essa expectativa cultural não é a média dos palpites. Existe a expectativa cultural, existe o palpite individual, existe a média dos palpites. São três coisas distintas. Mas tá, isso aqui dá o peso real do boi, porque esse K é associado ao boi real. Como é que a pessoa faz o palpite? A gente supõe que o palpite individual é dado por uma fórmula com a mesma cara, assim, mas em vez de somar IKs, a gente soma JKs. Aí, de novo, tem um JK associado a cada região de interesse, e o JK vai ser igual a IK com probabilidade P e menos IK com probabilidade 1 menos P. O que é que significa? Significa que quando uma pessoa olha para uma determinada região do boi, ela vai ter uma probabilidade P de acertar se essa região está acima ou abaixo da média, e uma probabilidade 1 menos P de errar. Então, por exemplo, se o boi é mais alto que o normal, que o normal, que eu digo, mais alto que a expectativa cultural da população, então o IK dele é mais 1, porque ele vai supostamente pesar mais do que a expectativa cultural se ele é mais alto. Então a pessoa vai ter uma probabilidade P de dizer que de fato ele é mais alto do que o que ela espera, e uma probabilidade 1 menos P de dizer que ele é mais baixo. E aí esse JK dela vai ser menos 1, em vez de ser mais 1, e vai subtrair o alfa. E aí a gente consegue achar a distribuição de probabilidade dessa variável ET, e se a gente tem a distribuição dos palpites individuais, a gente acaba conseguindo fitar essa distribuição e a gente consegue tirar alguns parâmetros bem legais, tipo a expectativa cultural e essa probabilidade das pessoas acertarem a categoria de uma determinada região. E aí a gente também consegue fazer o erro coletivo, e uma coisa interessante é ver que o erro coletivo, ele nunca é zero. Por quê? Porque é possível que ele seja zero, mas ele só vai ser zero ou quando o P for igual a 1, ou seja, todo mundo acertar exatamente a categoria de cada região de interesse. Então, todas as pessoas dariam o palpite exato, então isso nunca acontece.
ou quando esse t, que é aquele n mais menos n menos, que mede a distância do real para o esperado, for zero. Então, que também é muito difícil de acontecer. Geralmente, uma variável contínua, isso nunca vai acontecer, né? Uma variável discreta pode ser que aconteça, mas é bem difícil. E esse alfa nunca é zero porque é simplesmente esse fator de escala de quanto cada região de interesse contribui para aumentar ou diminuir essa expectativa cultural. E aí aqui é só uma ilustração mais ou menos, porque o que são essas regiões de interesse, né? Então, no boi, você poderia olhar a cabeça, poderia olhar a região das costelas, poderia olhar a altura, o comprimento, as dimensões do boi. Então, não necessariamente é uma coisa física no boi, assim. Poderia ser a altura, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa meio abstrata mesmo. Mas aí, exemplificando o modelo. Se a gente considera um C igual a 100, assim, digamos que um boi tem 100 regiões de interesse. E que ele está muito acima da expectativa cultural. Então, ele teria 90 regiões acima da média e 10 regiões abaixo da média. Então, o T é 80. E digamos que as pessoas sejam muito boas em acertar a categoria de uma região. Então, P igual a 0,9. Aí, se P igual a 0,9, das 90 regiões acima da média, ela vai acertar 81. Então, ela vai dizer que 81, de fato, são acima da média e que 9 são abaixo da média. E das regiões abaixo da média, ela vai acertar 9, então vai dizer que 9 são abaixo da média e que uma é acima da média, que é a que ela vai errar. E aí, se a gente vai calcular o ET, que o ET é simplesmente quantas ela diz que são acima da média menos quantas ela diz que são abaixo da média, vai dar 64. E o erro coletivo é proporcional a esse Tzinho menos esse AT. Então, vai dar 16. Ou seja, mesmo as pessoas sendo muito boas em acertar, elas ainda erram por 16%, mais ou menos, assim, grosseiramente falando, porque o objeto está muito longe do que elas esperam que o objeto seja, do que o boi pese, por exemplo. Já se a gente supõe que as pessoas são muito ruins em determinar se uma região de interesse está acima ou abaixo da média, ou seja, se P for 0,6, P igual a meio significa que elas categorizam aleatoriamente, então 0,6 é muito ruim mesmo. Mas, se em compensação o objeto corresponde à expectativa cultural das pessoas, o que ela erra para mais vai ser igual ao que ela erra para menos, e aí esses erros acabam se compensando, e o erro final vai ser 0, em média. Então, mesmo que as pessoas sejam ruins, elas conseguem acertar o palpite porque está próximo do que elas esperam. Então, assim, não é suficiente você olhar para esse P. Você pode imaginar que um P grande vai dar um palpite coletivo próximo do real. Mas se o valor real do parâmetro estiver muito longe do que as pessoas esperam, elas vão errar mesmo para um P alto. Então, você tem que olhar simultaneamente o produto dessas duas variáveis. Tá. Aí a gente fez... na verdade, eu fiz 4 experimentos, mas eu vou mostrar só 2 para não ficar muito repetitivo. Mas um foi mostrar esse pote de feijão para as pessoas e perguntar quanto pesa. E aí eu perguntei para 97 pessoas. E outra foi esse livro, que é o mesmo livro que passou aí por vocês, que eu perguntei para 140 pessoas qual a quantidade de páginas que tem no livro. Bom, no pote de feijão, aqui está a distribuição dos palpites individuais. Na verdade, aqui é o erro individual, que é simplesmente o palpite menos o valor real. Então, o valor real do peso era 1,7452 quilos. A média dos palpites foi 1,91 e a mediana foi 1,8. E o erro coletivo, que é simplesmente a média menos o valor real, dá da ordem de 10%. E aí, essa linha azul é o fitting com a distribuição de probabilidade daquela variável ET do modelo lá. Aí, aqui a gente teve n mais igual a 7, n menos igual a 8, ou seja, o valor real estava um pouco abaixo da expectativa cultural das pessoas, e o P deu 0,554, ou seja, quase aleatório.
Isso indica que as pessoas estavam resolvendo o problema muito mal. Aí tem duas hipóteses para isso. Uma informação importante é que eu perguntei para alunos lá do IFSC. Então, esse P baixo pode ser um indicativo de que estudantes universitários não têm familiaridade em estimar peso de um pote de feijão. Mas também, como o N+ é muito próximo do N-, ou seja, a quantidade de regiões acima da média é muito próximo da quantidade de regiões abaixo da média, e, consequentemente, o pote que eu estava mostrando para as pessoas estava muito próximo da expectativa cultural delas, elas não estavam conseguindo diferenciar muito bem o que era uma região acima e o que era uma região abaixo da média. E aí, com isso, a gente consegue calcular a expectativa cultural da população, que dá 1,93 quilos. Então, realmente, evidentemente, ela tinha que dar maior que o valor real, porque o fitting deu que ela ia dar maior. Mas uma coisa interessante é que a média dos palpites está entre o valor real e a expectativa cultural, justamente porque o P está entre meio e 1. E o erro coletivo deu baixo, assim, baixo, da ordem de 10%, não porque o P era alto, porque o P é muito baixo, é quase meio, mas porque o pote real está próximo da expectativa cultural da população. Então, por isso que o erro foi só de 10%. Outra análise que a gente fez foi como o palpite coletivo varia com o tamanho do grupo. Então, digamos, eu perguntei para 97 pessoas. Digamos que eu perguntasse para 5 pessoas como que ia ser o palpite. Então, como que a gente fez? Aqui nesse eixo do gráfico está a probabilidade de erro inferior a 5%. Ou seja, a probabilidade de um grupo de tamanho N, da média dos palpites, da média de N palpites, errar por menos de 5% o valor real do peso do pote de feijão. E aí, como foi que eu fiz? Eu tinha 87 palpites. Então, aqui no primeiro ponto, é para N igual a 1. Eu escolhi um palpite aleatoriamente entre esses 97, 100 mil vezes. Então, evidentemente, eu repeti alguns. Mas eu escolhi 100 mil vezes aleatoriamente e fui ver dessas 100 mil vezes quantos erraram por menos de 5%. Então, deu, assim, 13%, mais ou menos. Então, de 100 mil pessoas, 13 mil errariam por menos de 5%. Aí eu faço para N igual a 2. Vocês acham que isso aqui vai aumentar ou vai diminuir? Ninguém vai responder. Quem acha que vai aumentar, levanta a mão. 3 pessoas. Quem acha que vai diminuir? Mais de 3 pessoas. Diminuiu. Então, para N igual a 2, diminuiu. Agora, para N igual a 3, quem acha que vai aumentar? Ninguém. Quem acha que vai diminuir? Muitas pessoas. Aumentou. Para N igual a 4, quem acha que vai aumentar? Quem acha que vai diminuir? Quem acha que vai ficar um ruído em torno de 13%? Tá, agora eu vou mostrar o gráfico inteiro, porque eu só pus os 3 primeiros pontos, e dá isso aqui. Ou seja, talvez esse ponto aqui do 2 seja um problema numérico, e talvez eu tenha 100 mil grupos seja pouco demais, em comparação ao total do que eu deveria ter feito, assim. Mas, em geral, existe um valor ótimo para qual o grupo acerta mais precisamente. E aqui está em torno de 15 pessoas. Mas aqui eu pus o erro inferior a 5%. E aí por que vai para zero? Justamente porque o erro coletivo dos meus 97 palpites era da ordem de 10%. Então, à medida que eu vou me aproximando de todos esses palpites, o meu erro coletivo vai se aproximando desses 10%. Então, ele vai saindo da margem dos 10%. Então, se eu vario esse valor, se eu coloco o erro inferior a 10%, por exemplo, eu já espero que a probabilidade convirja para 1. Porque quando eu tiver 97 palpites, o erro vai ser de 9,4%, que está dentro da faixa dos 10%. Então, eu faço esse mesmo gráfico para diferentes valores de erro. Então, aqui no verde é erro inferior a 1%, o azul é aquele anterior, que é inferior a 5%, o 10 é 10% e o vermelho é 10%, e o amarelo é 15%.
Então, a gente vê que no 15% a gente consegue concluir que claramente a probabilidade vai para 1 mesmo. E no 10% ela está crescendo assim lentamente, mas parece que vai crescer. Aí já 1%, evidentemente, ela quase não cresce, assim, ela cresce bem pouco, quase não dá para ver e fica no zero. Justamente porque 1% é menor que 5%, e se o 5% vai para o zero, 1% também vai. Só que uma coisa interessante é que esse N que maximiza o palpite do grupo, ele se mantém constante, mais ou menos. Aqui ele ficou entre 13 e 15, mais ou menos. Porque para fazer esse gráfico eu usei só 25 mil grupos, então não dá para concluir com muita precisão. Mas fica entre 13 e 15, tanto para o 1% quanto para o 5%. Para os outros ele dá 80 porque a função está crescendo. Mas assim, aparentemente fica constante quando vai para zero. E o próximo é o problema dos livros. Aqui vocês já têm a resposta. Esse livro tinha 784 páginas. Então vocês provavelmente foram muito mal. Justamente eu digo que vocês provavelmente foram muito mal porque os 140 palpites que eu tive, a média errou por quase 30%. Mas a probabilidade lá do acerto de categorizar uma determinada região é 0,77. Ou seja, as pessoas resolvem esse tipo de problema melhor, mas o erro coletivo é pior, é maior. Por quê? Se elas resolvem melhor? Justamente porque está muito longe do que elas esperam. O N mais é 17 e o N menos é 3. Então está muito acima da expectativa cultural delas. E de fato, a expectativa cultural a gente calculou, deu 300 páginas. E o valor real era 784. E aí a média dos palpites era 560, a média era 516. Então, assim, o erro coletivo deu pior, mas é um problema que as pessoas resolvem melhor. E aí, de novo, o mesmo gráfico lá do feijão. Aqui a gente não tem mais a patologia de descer no N igual a 2. Ele só cresce, mas ele tem um máximo aqui em N igual a 3 e já converge muito rapidamente para zero. Para a probabilidade com erro inferior a 5% também. E o N é igual a 3 porque, apesar de ser das pessoas resolverem melhor esse tipo de problema, de acertar a quantidade de páginas de um livro, para esse livro em específico, as pessoas foram pior, justamente porque tem página demais o livro. E assim, é importante falar que para um grupo diferente, se eu fosse pegar um grupo de um grupo de pessoas que não tem ensino fundamental completo, por exemplo, provavelmente elas resolveriam esse problema pior. Então, o meu modelo ele aproxima a expectativa cultural e essa probabilidade como igual para o grupo todo, mas isso não significa que ela é igual para todas as pessoas da população. Significa só que vai ficar um valor médio. E aí eu posso também fazer esse gráfico variando o erro lá para 1, 5, 10 e 15% de novo. E aí a gente vê o mesmo comportamento. E, assim, como o erro coletivo foi da ordem de 30%, se eu quisesse fazer isso aqui convergir para 1, eu precisaria fazer esse intervalo de erro ser de 30%, que é muito grande, então nem faz muito sentido. Mas a gente aqui vê que, de fato, parece que fica mais ou menos na mesma região. Então, o grupo que melhor acerta, assim, que acerta com mais precisão a quantidade de páginas desse livro, seria de 2 a 3 pessoas. Então, em vez de apertar só para uma pessoa ou para 100 pessoas, é melhor você apertar para 2 ou 3 e fazer a média. Tá. E só que, assim, a gente supõe, em todos esses meus experimentos, a gente usou palpites independentes. Então, o palpite de uma pessoa não sabia qual era o palpite das outras. Mas, e se souber? Tem esse artigo aqui que ele fez esse experimento. Sim, ele fez esse experimento. Então, tem esses experimentos A, B, C, D, E. No experimento A, ele é o mesmo do meu, então são palpites independentes. No B, ele mostrou qual foi o último palpite dado. Então, eu dou o meu palpite, a próxima pessoa vai saber o meu palpite. A próxima pessoa vai saber o palpite dessa última. E
No C, foi mostrado um palpite aleatório que já tinha sido dado, não é um número aleatório, é um palpite que foi dado, mas foi escolhido aleatoriamente qual a pessoa ia saber. No D, foi mostrado a média de todos os palpites que já tinham sido dados. E no E, foi mostrado o melhor palpite até o momento. Então, assim, só que aí aqui tem a distribuição dos palpites. Uma coisa notável é que é bem diferente das minhas distribuições, porque se vocês verem aqui, tanto nessa distribuição quanto nessa do feijão, não tem nenhum palpite muito absurdo, assim. Tá, todos estão muito... Nossa! Todos estão muito próximos ali na distribuição mesmo. Já aqui nesse histograma, o valor real era 751, e você vê que tem palpite bem aqui na ordem de 12 mil jujubas dentro de um pote. Então, aqui nesse artigo, ele usa a mediana como palpite coletivo, justamente porque a média é muito afetada por um palpite absurdo como esse. E aqui ele graficou a diferença do valor real, ou seja, o valor real menos a mediana dos palpites em função do tamanho do grupo. E aí, o que a gente vê é que nesse aqui, que os palpites foram independentes, a mediana acertou exatamente a quantidade de jujubas dentro do pote. Mas a média errou bastante, 1.400 para 751. Então, assim, aqui converge para 1, mas porque ele está usando a mediana, porque a média é ruim. Então, isso aqui não refuta o modelo que eu usei, porque o meu modelo é para a média, não é para a mediana. Aí a gente vê que no B, no C e no D, aparentemente o erro vai aumentando, né, e fica oscilando em torno de um valor, assim. Então, mostrar um palpite aleatório ou o último palpite, ou a média dos palpites, aparentemente piora o resultado. E, de fato, a gente vê que a média dos palpites erra sistematicamente o valor do parâmetro que está sendo estimado. Então, se eu mostrar a média, que é a que o erro está sendo maior, eu estou enviesando os palpites para que as pessoas errem cada vez mais. Mas se eu mostro o melhor palpite até o momento, o erro começa grande, mas aparentemente ele vai indo para zero. E de fato, se eu olhar a média aqui, a média de todos deu acima de 1.000, mas a média do melhor palpite dá 829, que é a média mais próxima do valor real. Então, assim, se eu trabalho com palpites não independentes, é melhor que eu mostre o melhor palpite até o momento, justamente porque as pessoas tendem a imitar as pessoas que são inteligentes, digamos assim. Mas esses resultados são completamente diferentes dos meus. Eu fiz esse experimento dos potes de jujubas, os resultados estão aqui. Então, deu bem parecido com o experimento das páginas dos livros. O N+ deu 5, o N- deu 2. Então, deu acima da expectativa cultural da população. E a probabilidade de acerto da categorização deu 0,8, que também é próxima do que deu do livro. É um pouco estranho que as pessoas sejam boas em estimar a quantidade de jujubas em um pote, mas, assim, a gente tem que aceitar, né? E o erro coletivo foi da ordem de 16,5%. Justamente, deu menor que o dos livros, porque, além da probabilidade ser mais alta, a diferença entre N+ e N- é menor do que nos livros. N+ no livro era 17, N- era 3, então a diferença era 14, e aqui a diferença é 3. Então, apesar de estar acima da expectativa cultural da população, está menos acima. E, de fato, o meu pote tinha 636 jujubas e a expectativa cultural era 370. E aí, fazendo aquele gráfico da probabilidade de erro inferior a 5%, o melhor N dá 6. Então, se vocês algum dia quiserem descobrir quantas jujubas tem um pote sem precisar contar e forem usar os estudantes lá do IFSC para descobrir isso, pergunte para 6 estudantes, não pergunte para 100. Tá? Bom, é isso. Só, de certa forma, o modelo que a gente usou foi bem adequado, assim,
ele reproduziu muito bem a distribuição dos palpites individuais. Mas esse valor aqui, ó, esse experimento, ele mostra cabalmente que esse mid-t não é constante entre as pessoas. Por quê? O meu modelo, ele diz que a média dos palpites coletivos sempre está de palpites coletivos independentes, sempre está entre a expectativa cultural e o valor real. Então, se aqui o valor real era 751 e a média dos palpites independentes foi 1.400, isso indica que a expectativa cultural dessa população é que dentro de um pote tenha mais de 1.400 jujubas. E enquanto a minha população espera que tenha 370 jujubas. Então, de fato, não é uma constante, assim. E, dependendo do que é analisado, quanto maior o grupo, pior vai ser o palpite coletivo. Mas, em geral, sempre tem um valor ótimo, assim, que é maior que 1 e menor do que... e não é um valor muito grande. Então, 15, 20, 3, no caso de uma coisa muito fora da expectativa, né? E aí mostra que grupos, na maior parte dos casos, são melhores que o indivíduo, mas nem sempre um grupo maior é melhor do que um grupo menor. Então, cada caso é um caso, assim. Tá. É isso, eu não coloquei um slide dizendo obrigado, desculpa. Mas agora eu vou mostrar a planilha com a resposta de vocês. Eu espero que a expectativa cultural de vocês para as páginas de um livro seja próximo de 300, tá? Aqui está supostamente a expectativa cultural de vocês para quantas páginas tem um livro qualquer. A média deu 303, olha só. Então, o meu resultado tinha dizendo que a expectativa cultural era 300 mais ou menos 10. Então, foi uma previsão muito boa. Então, muito obrigado, vocês ajudaram a fortalecer o modelo que a gente usou. E a média de vocês desse livro, que tinha 784 páginas, foi 610 páginas. Então, vocês foram um pouco melhor que os alunos do IFSC. A média deles foi 560. Então, assim, foi um pouco melhor, mas também não foi lá isso tudo. De 600 para 780 tem 180 páginas ainda, né? Vai dar, assim, quase 30% também. Então, de fato, existe esse erro sistemático. Vocês esperavam que tivesse 300 páginas, tinha 784, vocês chutaram entre 300 e 784. Então, é isso aí.